Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, o Orçamento de Estado para 2016, que o seu Governo aqui apresentou e ontem a Geringonça aprovou, é um exercício essencialmente de aritmética política e de propaganda eleitoral. Não é, ao contrário do que o Governo afirma e do que realmente o país precisa, um exercício sério, fiável e credível. É um orçamento, contrariamente ao que diz o Sr. Ministro, hostil às empresas e à economia. É um orçamento que aposta num modelo económico errado, como aliás ficou demonstrado no vosso passado governativo, e que não tem sequer uma estratégia clara, coerente e consequente para promover aquilo que declara o crescimento económico sustentável e a criação de emprego. O Governo declara que privilegia o consumo, mas impõe um aumento brutal dos impostos indiretos. Quer promover o investimento, mas destrói a confiança dos investidores. Promete um crescimento saudável, mas beneficia o setor produtivo de bens não transacionáveis, insuscetível de garantir os equilíbrios de que o país necessita e de que pode conduzir de novo ao desequilíbrio da balança externa e anteceder uma nova crise. O que diria o economista e professor universitário Manuel Caldeira Cabral ao Ministro Caldeira Cabral sobre estas ambiguidades e insanáveis contradições do Orçamento de Estado? Este orçamento desmente e contraria tudo aquilo que o Governo afirma e promete aos portugueses. É não só um orçamento sem qualquer credibilidade, como é um orçamento sem conserto. Não há remendo que o salve. O orçamento que o país precisa não é este. Ao voluntarismo eleitoralista e imprudente, preferiríamos o gradualismo na remoção da austeridade, garantindo a sua sustentabilidade. Apostaríamos numa fiscalidade mais favorável para as empresas e para o investimento, para promover melhor o crescimento sem dívida e um emprego sustentável. Estaríamos a preparar uma agenda ambiciosa de uma nova vaga de reformas estruturais, mais voltadas para o aumento da produtividade dos serviços públicos, para a atração de mais investimento externo, para promover uma maior abertura da nossa economia e o crescimento das nossas exportações, para inverter a recessão demográfica e, sobretudo, para atacar as causas económicas e sociais das profundas desigualdades que persistem há décadas. Também não estaríamos a estimular o consumo interno, que, aliás, como o Sr. Ministro reconheceu, felizmente tem vindo gradualmente a recuperar. Nem estaríamos a impor uma política de rendimento desligada, como perigosamente sucedeu no passado, do crescimento da produtividade, o que só tem como efeito minar a competitividade das empresas e gerar mais desemprego no futuro próximo. De olhos postos na economia, Sr. Ministro, estaríamos a aprofundar as políticas de apoio à competitividade, porque sabemos que a prazo, e nós acreditamos que vale a pena apostar no futuro, é a competitividade que sustenta a possibilidade de um país mais próspero, mais coeso e mais justo. O Sr. Ministro herdou uma situação verdadeiramente excepcional. Nenhum Ministro da Economia, hoje vivo, chegou ao Governo com a economia a crescer, o emprego a aumentar e o desemprego a cair, ao mesmo tempo que a balança externa gera excedentes pelo quarto ano consecutivo. É inédito, Sr. Ministro, como sabe. E são condições extraordinariamente vantajosas como ponto de partida. Quando chegámos em 2011, o déficit externo tinha-se tornado crónico e era da ordem dos 9% do PIB. Em 2015, o excedente externo foi de 1,7%. Estamos a entrar no quinto ano consecutivo de excedente externo e começamos já, em resultado disso, a resolver a mais pesada herança das políticas erradas do passado. Isto é, estamos já a baixar o elevadíssimo grau de endividamento do país face ao exterior. Fizemo-lo num contexto de abertura da economia sem precedentes, com as exportações a aumentarem de uma cota de 31% para 43%, continuadamente e sem interrupções até agora, desmentindo todos os que se entretiveram nos últimos anos a menorizar esta estratégia, afirmando que ela era meramente conjuntural, apenas associada à contração da procura interna. É falso, como o aprofundamento deste trajeto, ano após ano, vem demonstrando, entre outras correções, estes resultados assentam numa melhoria cambial real, ajustada pelos custos unitários do trabalho de mais de 10%. O reconhecimento internacional disso é ilustrado no facto de, em 2010, Portugal ocupava a 46ª posição no índice de competitividade global do Fórum Económico Mundial. Hoje estamos na 38ª posição, subindo 8 posições em 5 anos. É isto que o Sr. Ministro e o seu Governo herdam, é este o seu ponto de partida e é relativamente ao que neste cenário mudar
que o senhor e o seu governo serão julgados pelos portugueses. A autêntica distribuição da economia a que este orçamento procede só nos pode deixar para já muito inquietos. O Governo projeta um saldo da balança externa para 2016 de 2,2% do PIB. Já sabemos que o pressuposto de partida é inferior em 0,3% àquele que adotaram. Não viria daí mal maior ao mundo se as políticas que o Governo promove não minassem a competitividade externa recuperada. Não somos só nós que o dizemos, e a questão central, por exemplo, da leitura da UTAU ao orçamento do ponto de vista das variáveis económicas. Pela primeira vez nos últimos anos, salvo a anomalia de 2013, determinada por conhecidas decisões do Tribunal Constitucional, com incidência na evolução das remunerações, Portugal vai voltar a aumentar os custos unitários do trabalho acima da evolução prevista para o nosso espaço natural de inserção, a União Europeia. 1,1% contra 0,8%. O Governo pode dar as voltas que quiser e os membros do Governo e os partidos que o apoiam aos números e à narrativa. O que não podem afirmar que não se trata de um retrocesso em matéria de competitividade externa. O que é que o professor Manuel Caldeira Cabral dirá sobre isto? Ou vai também responder-nos, como o seu colega das Finanças, que o Ministro nada tem a ver com o economista e académico e que o académico preconiza pode até ser perigoso para o país? A única coisa que o Governo tem para nos oferecer em matéria de economia é o mantra do aumento do rendimento, que aumentará o consumo, que aumentará o investimento e porá em marcha o crescimento. Honestamente, o economista Manuel Caldeira Cabral acredita nesta fantasia? Está em condições de nos dizer que o resultado não será exatamente aquele que nos conduziu no passado primeiro à estagnação, aos déficits externos colossais, ao endividamento externo e depois a uma gravíssima crise da balança de pagamentos que nos atirou para um resgate? O Governo prevê um crescimento do produto potencial de 0,5% em 2016 e o que faz perante tal mediocridade? Aposta em políticas que estimulam o investimento para aumentar os fatores produtivos e a sua produtividade? Não. O investimento público cai 5,6%, depois de ter voltado a crescer 10% em 2015. Projetam uma evolução do investimento para a economia que tem em pressuposto um crescimento do investimento empresarial de 7%. Pensar-se-ia, tem um orçamento que é amigo das empresas e do investimento privado. Nada mais falso. Não só não se têm políticas públicas favoráveis às empresas, como têm, em aspectos cruciais, políticas que afugentam o investimento e penalizam as empresas. A primeira coisa que fazem é interromper a reforma do IRC, saudada pelo professor Manuel Caldeira Cabral como crucial para atrair o investimento. Não só se põe termo a uma trajetória de criação de condições progressivamente mais favoráveis para a atratividade das empresas e à atividade das empresas, como se reintroduz a imprevisibilidade. Investimento é confiança, Sr. Ministro. E a primeira coisa que os senhores fazem ao chegar ao Governo é romper a palavra dada. Acolhem a trajetória de consolidação orçamental com que o país se comprometeu internacionalmente, de qual resultaria um acréscimo de disponibilidades financeiras para o investimento das empresas e a manutenção de taxas de juros historicamente baixas? Não acolhem. Eu vou terminar, Sra. Presidente. Recusam esses compromissos e colocam-se aos olhos dos nossos parceiros em sério risco de incumprimento do Pacto de Estabilidade. Estamos preocupados, sim, Sr. Ministro, porque não somos inconscientes. Sabemos que os riscos sérios, para além dos erros, que estão associados às políticas que o seu Governo promove e o que não podem de modo algum significar confiança, tão importantes para a continuidade do investimento e do crescimento, deixam-nos preocupados com o futuro do país. Muito obrigada, Sr. Deputado.